Olá, amados, sou Ana Fernandes e hoje o assunto é Deus nos dá sinais. Isso mesmo, amados. Hoje o tema é bem expressivo para vocês entenderem que Deus está todo o tempo na nossa vida, cuidando, protegendo, mostrando sinais para nós e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então, amados, aprendam. Deus nos dá sinais de todas as formas, mas é você que tem que entender que você tem que olhar por você. Você tem que olhar tudo ao seu redor. Eu sei que a vida, ela tá aí para quem trabalha, para quem tem uma vida corrida. Às vezes a pessoa trabalha tanto. Eu vou dar um exemplo do homem. Às vezes ele trabalha tanto para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos, da sua esposa, que às vezes ele não tem tempo para nada. Às vezes, quando se vai fazer uma pergunta a ele, ele diz: "Eu não tenho tempo". Quer dizer, ele não tem tempo de ver as coisas ao seu redor, porque ele está lá, né, preocupado só com aqueles assuntos que ele tem que resolver. Mas nós, seres humanos, nós somos uma máquina humana, projetada por Deus. E nós, muitas vezes, não entendemos que nós somos seres de força, de coragem, de iluminação, de magnetismo, de energia. Então, amados, olhe para você. Deus nos dá sinais aí sempre no nosso cotidiano, na nossa vida. E às vezes a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente quer algo e aquilo que a gente quer tanto nunca chega até a nós. Mas por que que não chega? Porque não é o momento. Porque Deus, tudo que Ele faz na nossa vida tem os porquês. Porque nós viemos para a terra para aprender, para crescer, para termos a nossa evolução. Então vamos fazer a nossa parte. Eu faço a minha, você faça a sua. Porque viver na terra, amados, é isso. Viver na terra não é você só trabalhar, você gostar do que é bom, fazer as coisas do jeito que você quer. Você casar, você construir uma família, você colocar uma empresa para você. A vida não é só isso, não. A vida que é muito mais da gente. A gente tem que olhar para dentro de nós. E a gente tem que ter cuidado com o nosso espiritual, porque a terra, ela tá tensa. É muita energia na terra. É muitas pessoas negativas na terra. Tem mais negativismo do que positividade. Então é você que faz a diferença no mundo. É você que faz a diferença na terra. Se você for observar, se você que está aí me vendo for uma pessoa observadora, você vai observar tudo ao seu redor. E você vai entender os porquês disso, os porquês daquilo. Porque a pessoa inteligente é isso. Ele presta atenção ou ela presta atenção tudo ao seu redor. É igual você olhar para uma pessoa e você saber que aquela pessoa mente. Você olha, só em você ver a maneira como ela se expressa, você sabe que ela está mentindo ou que ela está falando a verdade. Porque as pessoas especiais são assim. Mas tem pessoas que não dão vazão a nada, não se preocupa com o seu eu interior, se preocupa com o ser, do ter, do fazer. E esquece que a vida não é só isso. A vida é você trabalhar a sua mente, a sua cabeça, o seu coração. A vida é você entender que Deus está todo o tempo aí te dando sinais, sinais para tu ver e para tu entender a realidade do mundo, da vida. Às vezes, não precisa você ser uma pessoa tão culta.
Às vezes aquelas pessoas que nunca estudou, mal sabe fazer o nome, tem uma cultura dentro de si que é interessante. E aquelas pessoas que estudou e fez faculdade, aí o ego é lá em cima, se acha conhecedor de tudo e de todos, mas ele mesmo não consegue se ver. Ele não consegue entender o que ele está fazendo na terra. Ele só está preocupado, em ganhar, no ter e no fazer, para ele sempre estar bem, para ele e para as pessoas. A vida não é só você lutar, trabalhar para mostrar para as pessoas. Você tem que entender que você tem que lutar por você. Você é que é importante, você é que faz a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua vida e no mundo. Então, amados, Deus está todo o tempo te dando sinais, presta atenção. Às vezes, Ele está ali mostrando a tua realidade, as escolhas da vida que você faz. Às vezes Deus está mostrando, eu vou dar um exemplo. Quando você é jovem, você não tem muita lucidez da vida, porque a juventude tem jovens que têm um intelecto lá em cima, tem outros que não. Nem todo mundo consegue acompanhar a vida como é passeio. Tem umas pessoas mais lentas e tem umas pessoas mais para frente, né? Mais altiva. Então, vou dar um exemplo de quando você é jovem. Muitas vezes você não sabe fazer uma escolha certa, mas aí Deus te dá sinais. E você não quer ver. Vou dar um exemplo. Você namora. E aí você está namorando com aquele rapaz que você conheceu lá da sua infância, do tempo que vocês estudavam junto, né? E aí vocês estão perto de casar. Aí o que acontece? Tu tá no teu trabalho, aí uma pessoa entrega um envelope para ti. E aí você recebe no seu trabalho, você trabalhando. E aí naquele envelope tá dizendo, olha, o seu noivo tá tendo um caso com fulano de tal, dá endereço, dá detalhe, dá tudo. Então, Deus te deu um sinal e você não quis ver, né? Você não quis ver, porque foi aquele sinal que Deus te deu para tu acordar para a tua vida e entender que aquele relacionamento não ia dar certo. Isso é só um sinal que eu tô dando de exemplos para vocês. Então, Deus, ele dá sinais assim. Ah, é chato? É chato. Mas ali Deus está mostrando a criatura que você pensa em construir uma família com ele. E você só vai acordar para a vida quando casa, com o passar do tempo, que você vai descobrir a tua realidade. E já é tarde. Porque naquele tempo Deus te mostrou e você não prestou atenção. Isso acontece na vida de todo mundo. Não é só no romance, é também no trabalho. Às vezes você quer fazer uma sociedade com alguém, mas você não conhece direito aquela pessoa. Mas Deus te dá sinais e você não quer ver. E aí no futuro você vai e sente os impactos. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês, que esses pequenos exemplos que eu citei aqui, é um em milhares que Deus nos dá. E nós não conseguimos ver, porque a gente está no comodismo da gente. A gente pensa, onde é que eu vou arranjar outro homem, né? Para casar, né? Ah, onde é que eu vou arranjar outro sócio desse? Numa época dessa, numa dificuldade dessa, né? Mas Deus te deu os sinais. E é isso que eu tento passar para vocês. A nossa realidade. Muitas vezes
Você está em casa, pensativo, reflexivo com a vida, com a sua vida, vendo o que é que eu faço? Eu não construí nada, eu não fiz nada. Tem pessoas que dizem assim: eu já estou com 35 anos e eu ainda não fiz nada na minha vida. E aí tem pessoas com 35 anos, já tem empresa, já tem seu carro, já tem sua moradia. Veja bem aí a diferença, porque cada um é cada um tem a sua percepção e a vida, ela é simples de ser, amados. Então, preste atenção nos sinais que Deus te dá. Ele mostra sinais de todas as formas. Observa. Seja uma pessoa observadora, porque a observação faz a gente ter clareza na mente, faz a gente entender o que é certo e o que é errado. Gratidão, amados, que vocês entendam que a vida, ela é boa, que é você que faz a diferença na sua vida. Gratidão e graças a Deus.